Imagine olhar para os seus investimentos e saber que, independente das oscilações do mercado, você está preparado para cada ciclo, cada risco. Não estamos falando de segredos ou truques rápidos. Estamos falando de uma mentalidade, uma forma de pensar que mantém os melhores investidores sempre um passo à frente, especialmente nos momentos de incerteza. Visualize Howard Marks. Ele não só entende os mercados, ele viveu 5 décadas de ciclos, bolhas, quedas e ressurgimentos, e prosperou em cada um deles. Se quer entender o que ele aprendeu durante toda essa trajetória, você está no lugar certo. Hoje, vamos mergulhar nas estratégias que os bilionários usam para proteger e multiplicar suas fortunas. Aquelas que não só garantem retornos consistentes, mas oferecem segurança nos tempos mais difíceis. Fique atento e descubra como você pode aplicar essas mesmas lições para transformar seu modo de investir e proteger o seu patrimônio como um verdadeiro estrategista de longo prazo. Então, vamos começar. O primeiro ponto que diferencia um investidor comum de um extraordinário é a forma como ele pensa. Howard Marks sempre fala sobre o que chama de pensamento de segundo nível. Isso significa ir além da superfície, ver além do que a maioria está enxergando. Não se trata apenas de saber qual empresa ou ação está em alta, é sobre entender o que o mercado ainda não percebeu. É ter aquela visão que outros deixam escapar, e isso é uma habilidade que leva anos para desenvolver. Quando eu comecei, percebi que simplesmente seguir o mercado não me levaria a lugar nenhum. Era como correr em um círculo. Então, você precisa fazer perguntas diferentes, perguntas mais profundas. Enquanto todos estão perguntando o que vai subir, os melhores investidores estão perguntando por que todos acreditam que isso vai subir, e o que pode dar errado. Esse é o nível de análise que separa os melhores do resto. Howard Marks enfatiza que, no mundo dos investimentos, a vantagem vem da habilidade de pensar diferente, não de ser mais rápido, mas de ser mais estratégico. É uma abordagem que se concentra em compreender o valor real, em vez de simplesmente reagir ao valor de mercado. E uma vez que você adota essa mentalidade, começa a ver oportunidades onde antes só via riscos. Vamos aprofundar esse ponto nas próximas lições. A maioria das pessoas vê o risco como um monstro que deve ser evitado a todo custo. Mas os investidores de sucesso sabem que o risco é inevitável, e pode ser seu maior aliado, se você aprender a dominá-lo. Para Howard Marks, entender o risco é mais importante do que tentar eliminá-lo. E é isso que ele faz melhor do que quase qualquer um. Pense no risco como o preço que você paga por ter oportunidades. Ele não é o inimigo, é uma ferramenta que, quando compreendida e bem usada, pode trazer retornos extraordinários. Um investidor experiente não fica obcecado apenas pelo retorno, mas por entender onde as armadilhas estão escondidas, onde ele pode perder. Mark sempre diz que é preciso evitar o lado negativo antes de buscar o lado positivo, e eu não poderia concordar mais. Eu aprendi cedo que proteger o que você já conquistou é tão importante quanto buscar novos ganhos. E esse é o grande diferencial dos que prosperam em crises e instabilidades. Eles sabem onde pisam, compreendem cada passo que dão. Marks diz que, ao invés de correr para o próximo grande investimento, um bom investidor avalia: qual é o pior cenário aqui? Eu posso lidar com isso. E se a resposta for não, ele se afasta. Essa prudência é a chave para sobreviver em qualquer mercado. Uma das grandes lições de Howard Marks é a inevitabilidade dos ciclos de mercado. Ele acredita que, assim como o dia e a noite, os mercados têm seus próprios altos e baixos, suas fases de euforia e de depressão. A diferença entre um investidor experiente e um iniciante é a capacidade de prever e se preparar para esses ciclos, e não agir impulsivamente em cada variação. O mercado não é um jogo de sorte. Cada fase, cada movimento, segue um padrão que se repete ao longo dos anos. Quando todos estão otimistas e comprando, é o momento em que os investidores mais cuidadosos começam a pisar no freio, preparando-se para o eventual declínio. Quando o pânico toma conta, é aí que os investidores mais estratégicos encontram as melhores oportunidades. Marks ensina que resistir ao impulso de seguir o otimismo geral, e o medo, na outra ponta, é fundamental. Eu aprendi isso a duras penas. Em tempos de euforia, parecia que todo mundo estava ganhando, e era fácil ser atraído pelo desejo de fazer parte disso.
Mas, à medida que os anos passam, você percebe que os que realmente prosperam são aqueles que mantêm o foco, que não se deixam levar pelo calor do momento. Howard sempre aconselha: prepare-se para os ciclos de mercado. Não lute contra eles, pois eles são inevitáveis. Quando você entende isso, começa a ver o mercado com outros olhos. Você percebe que não precisa correr atrás do próximo boom, basta se preparar para o próximo ciclo. E aí, enquanto muitos se desesperam na baixa, você está posicionado para colher os frutos. No mundo dos investimentos, a psicologia do investidor é quase tão importante quanto os números em si. Howard Marks frequentemente destaca como a mente pode ser o maior inimigo ou o maior aliado de um investidor. Ele acredita que, para tomar decisões acertadas, é necessário controlar as emoções, especialmente quando a maioria está agindo de forma irracional. Uma das maiores armadilhas que vejo é o comportamento da manada. Todo mundo quer seguir o que parece estar funcionando. Mas é exatamente nesses momentos que as piores decisões são tomadas. Marks sempre alerta que, se todos estão pensando da mesma forma, você provavelmente deve se questionar. Nos mercados, quem se destaca não é quem segue a multidão, mas quem consegue manter a calma e agir de forma contrária quando necessário. Eu mesmo aprendi que, em momentos de crise, é tentador agir impulsivamente. É como se o medo e o pânico fossem contagiantes. Mas Marks ensina que, em tempos de incerteza, os investidores mais fortes não se deixam levar pela histeria coletiva. Eles mantêm uma visão fria e calculada, focando nos fundamentos ao invés das manchetes e rumores. Ser um investidor de sucesso exige um tipo especial de paciência e resiliência. Marks nos lembra que é preciso saber esperar, que o mercado eventualmente volta ao equilíbrio. E essa calma, essa habilidade de agir de acordo com sua própria análise e não com o que todos dizem, é o que diferencia os investidores que prosperam dos que apenas sobrevivem. Para Howard Marks, diversificar não é apenas sobre reduzir riscos, é sobre aumentar suas chances de sucesso ao entender como diferentes ativos funcionam juntos. Muitas pessoas acreditam que basta dividir os investimentos em várias opções e pronto. Mas, para investidores de sucesso, a diversificação é uma estratégia pensada com cuidado e inteligência, que considera não só a quantidade, mas a qualidade de cada escolha. Quando comecei, eu também achava que espalhar meu capital bastava para me proteger, mas a verdadeira diversificação exige mais do que isso. Marks explica que é essencial entender como cada investimento contribui para o portfólio como um todo. A ideia é equilibrar ativos que, juntos, oferecem uma proteção maior e melhoram as chances de retorno, mesmo em momentos de crise. Howard nos mostra que uma carteira bem diversificada é aquela que protege seu capital enquanto permite crescimento. Em vez de apenas pensar em mais opções, ele ensina a pensar em quais opções, onde cada ativo complementa o outro. Esse equilíbrio permite que você durma tranquilo à noite, sabendo que, não importa o que aconteça no mercado, você está preparado. Uma das maiores lições que aprendi com Howard Marks é a importância de tomar decisões baseadas em princípios sólidos, e não em reações impulsivas. Ele sempre fala sobre a importância de se educar constantemente e de se manter fiel a uma abordagem fundamentada. Eu mesmo caí em armadilhas ao tentar seguir modismos ou agir por pressão. Mas quem vence no longo prazo são aqueles que mantêm uma mentalidade disciplinada e focada no que realmente importa. Marks nos ensina que um bom investidor deve ser resiliente, não se deixando abalar por flutuações de curto prazo ou pelo medo do desconhecido. Isso significa saber quando agir e quando esperar, e, o mais importante, tomar decisões com uma visão clara do futuro, baseadas em dados e análise, não em emoção. Para tomar decisões resilientes, é preciso ter uma estratégia clara e sempre lembrar que o mercado, por mais volátil que seja, é cíclico. O que distingue um investidor de sucesso é a sua capacidade de tomar decisões informadas, mesmo sob pressão. Com isso, você começa a perceber que não se trata apenas de acertar na hora, mas de seguir um caminho de escolhas que se alinham com sua visão de longo prazo. E esse é um dos segredos que Howard Marks compartilha. Nunca se precipitar, sempre se educar, acima de tudo, sempre ser resiliente. Uma das maiores verdades sobre investimentos é que, no longo prazo, paciência é uma virtude rara, mas indispensável. Howard Marks sempre enfatiza que o verdadeiro sucesso vem para aqueles que sabem esperar. Nos mercados,
As flutuações de curto prazo são uma constante, mas elas são passageiras. O que importa é o quadro geral, a visão de longo prazo. Lembro-me de quando comecei a entender que, para criar riqueza real, eu precisava desacelerar. Não adianta tentar ganhar rápido. Como Mark sempre diz, as pessoas que tentam prever o futuro próximo estão fadadas ao fracasso. E é verdade. Eu mesmo fiz apostas arriscadas em momentos de euforia, acreditando que poderia fazer dinheiro rápido, mas logo percebi que, quando o mercado muda de direção, aqueles que apostam no curto prazo muitas vezes saem perdendo. Mas a história é diferente para aqueles que mantêm o foco no longo prazo. Howard nos ensina a ser resilientes, a acreditar na força dos nossos investimentos e a ser pacientes. Os melhores investidores são aqueles que têm a capacidade de ignorar as distrações do momento e continuam focados na construção de algo duradouro. E é assim que você cria riqueza real, de forma sólida e constante. Agora que você conhece as lições essenciais que Howard Marks compartilhou ao longo de uma vida inteira de investimentos, quero que pense no que aprendeu. As verdadeiras estratégias de sucesso no mercado não são sobre seguir as modas ou agir rapidamente. Elas são sobre entender os ciclos, controlar suas emoções, proteger seu capital e manter uma visão clara e paciente. Como alguém que passou por altos e baixos no mundo dos investimentos, posso garantir que essa abordagem disciplinada e de longo prazo é o que separa os vencedores. Você não precisa ser um gênio para investir com sucesso, mas precisa estar disposto a aprender, a se adaptar, o mais importante, a ser paciente. Se essas lições ressoaram com você e você está pronto para aplicar esses princípios, comece agora. O mercado está cheio de oportunidades, e a verdadeira riqueza vem para aqueles que sabem como navegar por ele com inteligência e perseverança. Então, se você gostou desse conteúdo, deixe seu comentário, curta o vídeo e compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. O sucesso é uma jornada, e você acaba de dar o primeiro passo.